Má! Doce! Traz minha Bíblia pra mim. Tá onde ela? Tá lá no nosso quarto. Juliana Pereira, bem-vinda. Vamos aqui esperar um segundinho para as outras pessoas chegarem. Aí a gente começa, tá bom? Obrigada, príncipe. Para quem tá chegando hoje aqui nessas lives, a gente tem feito lives a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, Atos dos Apóstolos através do Espírito Santo de Deus, na verdade, Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos, né? E a gente hoje, vai falar do capítulo 12 do livro de Atos, tá? A gente veio vindo, acho que hoje a gente tá no 8º ou é a 9ª live e a gente tá no capítulo 12. A gente vem falando praticamente um capítulo em cada live, tá? Tem uma pessoa aqui atrapalhando, pessoal. Acabou de entrar aqui. Aí. Tá vendo? Vamos lá. Valentine. Selminha, Cris, sejam aí bem-vindas. Lúcia, boa noite. Liduína. Muito bem, amores. Gente, essas lives têm sido muito importantes para mim, para eu me obrigar a estudar, sabe? Obrigar a ler, eu não tenho que fazer, tenho que ler e tudo mais, né? Porque às vezes a gente se propõe alguma coisa e aí o tempo vai passando e as coisas outras prioridades vão surgindo e tudo mais, mas, gente, tem sido tão importante eu sentar e estudar, eu tenho aprendido tanto, né? Então, é muito, muito bom quando a gente se propõe a estudar um assunto bíblico e trazer isso para nossa vida, né? Para trazer esse aprendizado, aplicar na nossa vida cotidiana, tá? Então, hoje esse assunto, né? Que é o capítulo 12, que é a prisão de Pedro, ele é um assunto que falou muito com o meu coração. Em primeiro lugar, espero que fale ao coração de vocês também. Vamos orar? Olá, Iraides, bem-vinda também. Vamos orar para a gente começar? Senhor, muito obrigada por esse momento em que a gente está aqui podendo aprender mais de Ti, da Tua palavra. Nós cremos que o Senhor realizou ao longo da história, ao longo de toda a criação do mundo, muito, muito, muito mais do que está relatado e descrito aqui na Bíblia, mas nós cremos que o que está relatado aqui é suficiente para nos instruir e para nos inspirar e para nos ensinar e nos mostrar os teus caminhos, o teu plano para o universo e para os seres humanos. E eu te agradeço, Deus, por essa palavra que é tão acessível a nós vivemos num país livre. E nós te louvamos por isso, Senhor. Sabemos que tem muitos irmãos cristãos que estão espalhados aí pelo mundo e que vivem em condições de esconderijo, não podem se dizer cristãos. E nós temos essa palavra tão acessível a nós, Deus, muitas vezes a gente nem prioriza. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes a gente faz pouco caso do nosso relacionamento contigo. Te peço em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, fale com cada pessoa que entrar aqui nessa live, e que nós possamos ter esse tempo juntas, te buscando. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente, vamos lá. A gente tem visto, a gente tá no capítulo 12, tá? E na live passada, a gente falou sobre a conversão de Cornélio, né? Que foi o primeiro gentio a se converter. O que são os gentios? Gentio é todo aquele que não é judeu. Então, a gente falou na semana passada sobre essa discriminação religiosa e cultural, ou racial até, que os judeus tinham em relação ao Messias que viria para trazer esse reino
para eles, que eram o povo escolhido, mas eles tinham muita dificuldade de enxergar que isso estava aberto ao alcance de outros povos, né, de outras nações. E a gente viu que Pedro, que era um judeuzão, né, precisou realmente romper as barreiras religiosas e de discriminação e de acepção de pessoas, e ele foi o instrumento de Deus usado na conversão de Cornélio, que era um centurião romano, como se fosse um capitão romano da guarda romana, né? E a gente viu que acontece todo um trabalhar de Deus para que isso possa acontecer, porque Pedro estava em Jope, Cornélio morava em Cesareia, que fica a 51 quilômetros de distância uma cidade da outra, e mesmo assim um anjo aparece a Cornélio e diz: olha, pede para uns homens teus irem lá na cidade de Jope e mandem buscar um homem chamado Pedro, porque ele tem coisas para dizer para você. Quer dizer, esse anjo mesmo poderia ter dito a Cornélio tudo o que ele precisava saber. Mas a gente conversou aqui que muitas vezes Deus nos chama para uma determinada missão, não pela missão em si, mas porque ele precisa trabalhar em primeiro lugar os nossos corações, né? Então, era isso que Deus queria fazer na vida de Pedro, apesar do anjo poder ter feito, mas Pedro viaja esses 51 quilômetros, a gente viu que dava aí uma média de 9 a 10 horas de caminhada, e ele vai se encontrar com Cornélio em Cesareia, e acontece lá a conversão de Cornélio, tá? Então a gente viu que Pedro, então, participa desse momento histórico, digamos assim, né? Porque, de fato, o Cornélio foi o primeiro gentil a se converter, e tanto é que isso foi um fato, assim, importante, histórico, que isso acontece no capítulo 10, que no capítulo 11, que eu falei pra vocês que a gente nem ia ler, mas que eu ia passar por cima dele pra entrar logo no capítulo 12, no capítulo 11, o Pedro, quando ele volta, né, para Jerusalém, todo mundo os judeus estão enlouquecidos com ele, dizendo assim: como assim, Pedro? Tu foi lá se encontrar com Cornélio, se hospedou na casa do cara, se encontrou com ele não é judeu, que história é essa, né? E Pedro precisa se explicar para eles e dizer: gente, olha, o que aconteceu foi isso. E ele fala da visão que ele teve, e que na mesma hora que ele teve a visão, os caras estavam chegando na casa, e Deus disse: olha, tem 3 homens que estão chegando aí, eles querem levar você para encontrar com Cornélio, vá, porque eles foram enviados por mim e tudo. Então ele conta para esses líderes lá esses líderes judeus em Jerusalém o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. E eu vou ler só um último versículo que depois que ele faz essa explicação toda, né, diz assim, Atos 11, versículo 18: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Então a gente viu aí que os críticos, né, conservadores, religiosos conservadores, que a princípio não gostaram muito do que Pedro havia feito, que foi de fato propagar o evangelho entre os gentios, até eles foram convencidos de que aquilo vinha da parte de Deus, tá? E aí, a gente vê que pessoas que tinham sido dispersas por toda a região foram parar em Antioquia, e lá a Bíblia nos diz, em Atos capítulo 11, versículo 26, que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, tá? Então, essa seria aí o que eu queria chamar a atenção aí do capítulo 11, porque até então nós não éramos conhecidos como os cristãos, nós éramos conhecidos como aqueles que seguem uma seita chamada o Caminho, né? O cristianismo, logo no começo, nos primeiros anos da igreja, ele era considerado uma seita dos judeus. E não, depois a gente, nesse momento aqui em Antioquia, esses discípulos foram chamados pela primeira vez, foram chamados de cristãos, tá? Enfim, a gente viu também que Paulo, ele é o grande protagonista de grande parte do livro de Atos, e inclusive a conversão dele acontece mais recente, antes disso aqui que a gente leu, lá no capítulo 9, certo? Acontece a conversão de Paulo,
E Paulo, como ele começa a ser perseguido, porque antes ele era um judeu fanático e que matava cristãos, né? Depois da conversão dele, ele começa a ser perseguido e ele é mandado pelos irmãos, por algum grupo de irmãos que estavam preocupados com a segurança dele, ele é mandado para Tarso e lá ele fica durante 7 ou 8 anos. A gente conversou que provavelmente ele ficou ali estudando e sendo doutrinado, né, nessa coisa do cristianismo, que até então era uma coisa de novos conceitos e de novas ideias para esse mundo judaico, né, e sendo Paulo um judeu, ele precisou estudar quais seriam as consequências desse cristianismo na vida dele como judeu. Então ele ficou 7 a 8 anos um pouco off, e aí a gente vê aí no capítulo 11, 12, 13 mais ou menos, Pedro volta como esse protagonista, mas no capítulo 12 é a última vez que Lucas, que é quem escreve Atos, fala de Pedro, certo? Depois disso, Paulo entra na jogada, e aí Paulo, começam a ser relatadas aqui as viagens missionárias de Paulo, e ele se torna mesmo aquele apóstolo que era conhecido como apóstolo dos gentios, porque ele entende que de fato esse movimento que foi iniciado por Pedro, no que diz respeito à conversão de um gentio, era algo então para todas as nações, e Paulo então ele tem esse chamado de ir pregar esse evangelho, essa boa nova aos gentios, certo? Então lá no capítulo 13, Paulo volta para a história e a gente não ouve mais falar de Pedro, tá? Historicamente, nós sabemos através de outros historiadores que não estão na Bíblia, mas são historiadores que escreveram no primeiro século, como Flávio Josefo, por exemplo, que Pedro foi martirizado, né? Os apóstolos foram martirizados e Pedro também foi, não aqui no capítulo 12 ainda, porque Deus tinha um plano para ele, provavelmente, mas todos eles morreram ao fio da espada, né? Foram mortos, tá? Então, assim, eu queria, então, ler com vocês o capítulo 12, que é um capítulo muito pregado, porque tem alguns pontos miraculosos que acontecem, quando Pedro é preso pela terceira vez, né? Porque Pedro estava já... prisão para ele já era ficha conhecida, né? Essa é a terceira vez que Pedro é preso e acontece aqui uma coisa, um milagre, né, na forma como ele é solto, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, Atos capítulo 12. Eu vou ler algumas partes, tá bom? Oi, Miloca! Bom te ver aqui, viu, lindona? Lilian... Muito bom, vamos lá. Então, Atos capítulo 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João, tá? Aqui é Tiago, o apóstolo mesmo, Tiago, que era irmão de João. João, que depois escreve o livro de Apocalipse, porque ele foi exilado e escreve o livro de Apocalipse, ok? E uma coisa interessante aqui, gente, esse rei Herodes aí, que aparece nesse texto, não é o mesmo rei Herodes da época de Jesus, tá? Nós temos, na verdade, na história, 3 reis com o nome de Herodes, né? Vocês sabem que os reis, eles, as gerações, né, conforme um ia se sucedendo ao outro, eles muitas vezes tinham o mesmo nome, era colocado sobre eles o mesmo nome, tá? Então a gente tem Herodes o Grande, o tetrarca, né, que muitas vezes é escrito dessa forma. A gente tem Herodes Agripa, que é esse aqui, tá certo? Esse Herodes Agripa, ele era neto do Herodes o Grande. E ele era sobrinho do Herodes Antipas, que é o Herodes que prendeu Jesus e matou no comando da época que Jesus morreu, tá certo? Então, assim, esse Herodes aqui que aparece nesse texto não é o mesmo Herodes da época que Jesus foi preso e morto, não, tá? É o Herodes, esse aqui é o Herodes Agripa. E o lá da época de Jesus é o Herodes Antipas, tá certo? Então, só para ficar claro isso aqui. O Tiago e João aqui, gente, uma primeira coisa que me chamou a atenção, né?
é que muitas vezes a gente fica assim, uau, né? Porque a gente vai ler o texto e vê, Pedro estava preso e ele foi liberto miraculosamente, não sei o que, e a gente se pergunta assim, mas por que Pedro foi liberto e Tiago não foi? Tiago foi morto? Por que Deus às vezes faz algo na vida de uns, mas não faz na vida de outros? Por que o fulano de tal foi curado do câncer e o outro ciclano que eu conheci não foi? Né, gente? Eu não sei como isso bate no coração de vocês, mas eu já tive muitos momentos de crise na fé, né, que às vezes a gente tem, pensando nessas coisas, do porquê que Deus age de um jeito na vida de uns e age de outra forma na vida de outros. E fato é que Tiago foi morto, quando diz que ele foi morto a fio da espada, é porque ele foi decapitado, certo? E o próprio João, que era o irmão dele, ele foi exilado. Não chegou a ser morto, foi exilado, né? Por que isso? Então, por que essas coisas acontecem dessa forma assim? O que a gente pode responder é que muitas vezes plano de Deus, a gente não entende. É porque a gente tem a noção, gente, da nossa vida como algo assim tão precioso e é realmente a nossa vida é preciosa aos olhos de Deus, mas a Bíblia diz que a morte dos santos é ainda mais preciosa aos olhos do Senhor, né? Então, às vezes a nossa lógica e a nossa forma de ver o mundo e de responder a essas questões são diferentes da forma de Deus. Às vezes a gente quer ter respostas com a nossa forma de pensar, com o nosso modus operandi, com a nossa cosmovisão, e muitas vezes a visão de Deus é completamente outra porque o plano dele é outro. O que a gente precisa é confiar de que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, né, como a Bíblia fala, certo? Então, o Herodes, ele começou então a ficar, assim com os judeus não convertidos, tá? E ele, vendo que agradava aos judeus, ele começar a perseguir os apóstolos, ele resolveu prender Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Era uma festa no qual, nesse período aí, nessa festa, não poderiam haver execuções e nem julgamentos. É por isso que ele prendeu ele e disse que só no dia seguinte que ele ia ser julgado, tá? Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Como a gente falou, gente, Pedro, não é a primeira vez que Pedro é preso aqui. Essa é a 3ª vez. E das outras 2 vezes, ele escapou miraculosamente. Uma ele escapou porque o pessoal do Sinédrio disse, não, vão embora, mas não falem mais desse nome, né? Então, eles foram assim, convidados a se retirar e não falar mais o nome de Jesus, que não adiantou nada, porque eles continuaram pregando, e de uma outra vez eles foram miraculosamente soltos através de um anjo, tá bom? Então, provavelmente Herodes já sabia da fama dessa galera aí que não ficava em prisão, não. E aí ele manda uma escolta reforçada para ficar, né, do lado de Pedro, porque sabiam que coisas poderiam acontecer. E de fato, Pedro então ficou detido na prisão, mas o que a gente vê lá no versículo 5? A igreja orava intensamente a Deus por ele, né? O que a gente vê aqui, gente, é que Pedro estava na prisão, mas ele não estava aprisionado, entendem? Tem tanta gente livre, gente, você, que são aprisionadas, né? Tanta gente que está solta, mas que a alma é presa, e Pedro aqui estava preso, mas a alma era completamente livre, né? Porque a gente vê que ele faz parte de uma comunidade e essa comunidade orava intensamente pela vida dele. E aí, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas, montavam guarda à entrada do cárcere, repetidamente. Interessante, né? Naquela época, gente, eu estava lendo, era até costume de pessoas perigosas dormirem algemados a 1 soldado, nunca a 2. A gente viu aqui que Herodes manda colocar logo 2 soldados acorrentados junto com Pedro, para não ter perigo dele fugir, e do lado de fora da cela mais 2.
tá? Então, assim, Herodes realmente sabia que alguma coisa ali poderia acontecer, tá? E aí, repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo que lhe parecia uma visão. Passaram a primeira, segunda guarda, tarará, ele saiu, de repente ele cai em si, ele tá no meio da rua, não sei o que, ele vai parar na casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, tá? Provavelmente uma casa grande, porque diz que muita gente estava lá. Alguns historiadores, inclusive, dizem que essa foi a mesma casa onde tinha o cenáculo, que era essa sala grande, onde Jesus recebeu os apóstolos para a última refeição, antes de ser preso no Getsêmani, certo? E aí diz que quando ele chega lá, ele bate na porta e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si, endoidou o cabeção. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele, tá? Algumas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, né? Pedro, ele está diante de uma situação completamente impossível de libertação. Tiago tinha sido morto e ele tá ali preso, só esperando, na lei do judeu, a possibilidade de haver ali um julgamento, porque provavelmente ele ia ser executado, né? Ele não estava preso de brincadeira ali. Herodes estava esperando realmente para fazer com que Pedro fosse morto e ele pudesse alegrar ali a comunidade judaica, porque Herodes ele vivia com medo de que essas pequenas rebeliões dentro do império, né, do reino, o tirassem do poder. Então ele sempre fazia essas manobras políticas, ficava mancomunado com os que estavam no poder nessa época aqui os judeus, e ele resolve dizer, não, então já que eles gostaram, foi muito aí do fato de eu ter matado o Tiago, vou matar mais um, vou pegar Pedro. Então ele não estava preso só de brincadeira, ele provavelmente sabia que estava preso e queria ser executado. Então provavelmente ser solto e ser liberto era algo impossível na visão de Pedro aqui. Mas, gente, é muito interessante porque a Bíblia diz que ele dormia. Ele estava dormindo entre os dois soldados, né? Uma pessoa que sabe que vai ser julgada e morta, eu acredito que ela nem dorme, que ela passa a noite em claro, né? Angustiado. E não, diz que ele estava dormindo, então provavelmente aqui mostrando uma situação de conforto e de paz, por entender que a vida dele pertencia ao Senhor e que o Senhor podia fazer com ela o que ele bem entendesse. Outras 2 vezes ele havia sido preso e Deus o havia libertado. Então, dessa vez, existiam 2 opções, 50% e 50%, né? Ou, de fato, eu vou morrer mesmo, se essa for a vontade de Deus, ou então ele vai me libertar como me libertou das outras vezes. Inclusive, numa das vezes, gente, em que Pedro é liberto, quando ele chega na casa dos irmãos, o discurso dele é de dizer, Deus é soberano, e Pilatos e Herodes tentaram contra a vida de Jesus e só fizeram aquilo que já estava nos planos de Deus. Então, o que ele está dizendo aí é que ele tinha total consciência de que Deus é soberano sobre todas as coisas, ele tem poder sobre tudo, nada para ele é impossível, e que, ok, sim, Jesus tinha morrido sob o poder opressor de Pilatos e de Herodes, mas isso tinha acontecido porque essa era a vontade de Deus. Eles simplesmente tinham cumprido aquilo que já era um plano eterno do próprio Deus. Então o que ele está dizendo eu confio completamente de que a vontade de Deus será feita. Se for para eu morrer, morrerei. Se for para eu viver, viverei. Então ele tinha essa consciência e por isso ele dormia. Então uma coisa que me chama a atenção são as nossas experiências passadas, né? Pedro, ele está aqui pela 3ª vez na prisão, ele tinha tido experiências passadas com Jesus e
o fato dele estar uma terceira vez na prisão fez com que ele enfrentasse essa nova crise, essa nova dificuldade com o coração em paz. Eu creio, gente, que as nossas experiências passadas, de dificuldade ou de alegrias até, ou de livramentos, elas nos fazem ter experiências com Deus, e essas experiências aqui nos nutrem para que a gente consiga, numa próxima experiência parecida, trazer à nossa mente aquilo que nos marcou naquela experiência anterior, né? Então, Deus, ele tem nos dado experiências, e a cada acontecimento, a cada nova situação em que Deus nos coloca, ele nos abençoa com memória, né? Para que a gente lembre daquilo que a gente passou anteriormente, e como foi que Deus nos livrou, e como foi que Deus nos abençoou. E foi exatamente isso que Pedro estava vivenciando nessa situação, né? Uma outra coisa aqui que eu acho interessante, e aí me chamou mais atenção ainda, é que diz que Rode veio à porta atender, e quando ela voltou para dizer para os irmãos que estavam orando por ele, que era ele e que ele tinha sido solto, né? Olha, Pedro que tá na porta. Eles não acreditavam, disseram que ela estava louca. Mas não era exatamente sobre isso que eles estavam orando? Então, assim, por que eles chamaram de louca alguém que estava vindo dar a eles a resposta de oração pela qual eles estavam orando? Entendem como a gente não é normal? O ser humano, gente, é uma coisa complicada. Nós somos complicados. Porque diz que eles estavam em reunião, orando pelo Pedro, mas quando ela diz Pedro tá na porta, ou seja, Deus respondeu, eles dizem, não, tá louca. Então pra que eles estavam orando? Eles não acreditavam, então, que Deus poderia soltar Pedro, né? E muitas vezes nós somos assim, não é verdade? A gente ora por algo e quando Deus realiza, a gente não acredita naquilo, ou acha que não foi de Deus. Não foi bem assim que aconteceu, né? E muitas vezes... E outra coisa, não só isso, diz que eles, insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Acharam até que o homem já tinha morrido. Não, oh meu Deus, vai ver, Herodes já matou ele aí, quem apareceu a ele é o fantasma dele, o anjo dele. Certo? Então, assim, em vez deles acreditarem que Deus estava respondendo a oração deles, eles foram para duas possibilidades completamente sem noção, né? Se eles estavam orando para que Deus libertasse Pedro, por que eles achavam então que a mulher estava louca, ou então que na verdade era o fantasma de Pedro na porta, né? E a gente é assim muitas vezes, gente. Nós reagimos exatamente dessa forma. Muitas vezes a gente ora a Deus por determinado assunto, e quando Deus nos responde, a gente não acredita que Deus pode fazer daquela forma. E Pedro continua batendo, e quando eles abriram a porta e o viram, ficaram perplexos, né? Ficaram assustados, ficaram pensando, meu Deus, mas como pode? Ué, pode. Vocês não estavam orando, não era pro Deus do impossível? O Deus do impossível respondeu, né? Então essa foi uma lição também que me veio muito ao coração nesses dias, né? Porque às vezes a gente ora por um determinado assunto, e um dia Deus resolve fazer, e a gente não acredita que Deus fez, né? É como se a gente esperasse então que a gente vai orar e Deus nunca vai fazer, nunca vai responder. Como assim? A gente sempre opta em crer no pior, né? Nós somos bem pessimistas, geralmente, em relação às coisas que nós pedimos ao Senhor, né? E aí provavelmente eles fizeram um maior barulho na hora que viram eles, porque diz que ele faz sinal para eles se calarem, e ele diz, contem isso lá para Tiago e os irmãos. Tiago aí, no caso, é o irmão de Jesus mesmo, irmão sanguíneo, que depois se tornou líder de uma igreja em Jerusalém. E ele diz, olha, conta tudo isso que aconteceu para o Tiago, provavelmente para que a fé dele fosse fortalecida, e saiu e foi para outro lugar, né? Aconteceu de manhã, eu imagino, gente, esses soldados, esses pobres coitados acordando, e Herodes perguntando o que tinha acontecido, cadê o preso? E ele sem saber dizer o que tinha acontecido, porque não tinha explicação. Como assim? Vocês estavam dormindo do lado do homem, acorrentado a ele, vocês não viram ele sair?
provavelmente um sono muito pesado que eles que o Senhor depositou sobre a vida desses soldados, e diz que os pobres coitados foram inclusive executados, porque existia uma lei da época que, se um prisioneiro escapasse, aqueles que estavam cuidando deles receberiam a pena pela qual aquele prisioneiro teria recebido se tivesse sido executado. Então, eles são executados, tá? E o final do capítulo 12 termina com a morte de Herodes. Não vou ler, tá bom? Porque senão vai ficar muito extenso, mas é pequenininho o trecho. Vale a pena vocês lerem em casa, é interessante. Diz que ele foi da Judéia para Cesareia. Quando ele chega lá, existia um grupo que ele não se dava bem, que era um grupo do povo de Tiro e de Sidom, e eles haviam se reunido para tentar chegar a um acordo com Herodes, porque eles precisavam das terras que Herodes dominava. E diz esse historiador Flávio Josefo, isso não está aqui na Bíblia, tá? Mas o historiador Flávio Josefo diz que era muito comum que os imperadores aparecessem diante do povo para conferências assim, que Herodes nesse dia estava vestindo uma roupa que era toda prateada e que, com o brilho do sol batendo nessa roupa, reluzia muito. E diz que o povo, quando ele começa a falar, né, eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem, né? Como assim, exaltando, glorificando Herodes. E o que a Bíblia diz é que, porque Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. O que o Flávio Josefo fala nos documentos dele que o que aconteceu é que logo depois ele começou a sentir umas dores abdominais muito fortes e alguns dias depois morreu, tá? Então a Bíblia coloca dessa forma, que ele morreu comido por vermes, né? A gente não sabe muito bem, gente, como eram as doenças na época, não existiam os exames que a gente tem hoje, mas fato é que Herodes, por não ter glorificado a Deus e ter recebido a glória para ele mesmo, ele morreu e foi comido de vermes, mas a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos, tá? Então, com isso, termina o capítulo 12. E uma coisa que eu achei fantástica, gente, é que Deus pode mudar todas as situações. Pode mudar aquilo que é impossível, Deus pode fazer coisas novas. E é interessante porque a gente vê aqui, gente, que o texto começa com Tiago morto, Pedro preso e Herodes triunfante, né? Mas a gente termina o texto com Pedro livre, Herodes morto e o evangelho sendo espalhado por toda a terra, né? Então, muitas vezes a gente está diante de situações que a gente crê que são impossíveis. E aí eu falo para você que está me ouvindo, né? Muitas vezes você está presa, vamos trazer isso para a subjetividade. Você está presa com 2 guardas algemados a você, com guardas do lado de fora, e você está vivendo uma situação que aparentemente é sem saída, onde pessoas triunfaram sobre você, e aparentemente a voz de Deus e a vontade de Deus não está sendo feita. Não creia dessa forma, isso é só o que você consegue ver. Existem coisas acontecendo ao seu redor que você não consegue ver. E essas coisas que a gente não consegue ver é que definem o final da história. A gente vê que Herodes terminou mal, Pedro terminou livre e o evangelho terminou sendo glorificado. Então essa palavra que eu queria deixar para vocês: fiquem em paz. A gente vê que Pedro dormia no meio de todo o sofrimento. Traga à sua memória as experiências que você já viveu com Deus e que são parecidas com situações que você está vivendo agora, e saiba que, se Deus quiser, se for da vontade dele, ele vai livrar você. E que só quem pode ditar o final da história, quem pode pôr o ponto final, é o Senhor, mais ninguém.
Tá? Então, meninas, que Deus abençoe vocês. Na live que vem a gente vai começar a falar no capítulo 13. E aí é legal aqui porque começam a entrar as viagens de Paulo e as empreitadas missionárias dele para pregar a palavra de Deus aos gentios, espalhados pelo mundo conhecido da época, tá bom? A gente se vê na live da terça-feira que vem, tá bom, meninas? Deus abençoe vocês.